Bom dia, aqui é o trabalho da turma 301. Nós vamos falar sobre o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que todo indivíduo tem direito à vida. Nós vamos começar com a pergunta: por que o aborto é um dilema? A Débora agora vai falar. Assim, eu sou contra o aborto, porque, querendo ou não, é uma vida. No Brasil, apenas 3 casos são aceitos, que é, no caso da mulher foi estuprada, quando o neném vai nascer com algum tipo de deficiência que vai dar, vamos dizer, muito trabalho, entre aspas, para os pais, e quando isso pode trazer riscos à vida da mulher. Eu não concordo, assim, com o aborto em si, porque acho que todos já sabem, não precisa de ficar uma pessoa indo na escola avisar que se você tiver uma relação sexual sem camisinha, você vai ter um filho, que todo mundo já sabe. Então, se você faz isso, você já está consciente que isso pode acontecer. E quando a mulher aborta só porque ela quer, realmente, ela não quer a criança na vida dela, isso tanto pode gerar consequências na vida dela, como tem casos de mulher não conseguir engravidar mais, do próprio corpo rejeitar o bebê porque ela abortou uma vez, e tem casos disso prejudicar a vida dela emocionalmente também. E tanto é que isso também é considerado assassinato, porque biologicamente falando, a partir do momento em que o gameta ele é fecundado, já é uma vida. Então você é uma assassina de qualquer jeito. Muito bom. Alguém mais quer falar sobre o assunto? Vou perguntar então. Sandra quer falar? Não. Por que o feminismo considera o aborto um direito da mulher? Porque eu acho que, como o feminismo fala que a mulher ela pode ter direito de fazer qualquer coisa, vamos falar assim, então é o corpo dela, então ela tem direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela. Muito bom. Sandra quer falar? Mas o corpo é da mulher, ela tem o direito de tirar a tua vida? A Inara vai falar. Onde você se engana é o que o feminismo não quer falar sobre abortar a criança e matar a criança. O feminismo aborta sobre o cuidado do corpo da mulher, porque todos os dias mulheres abortam e morrem, entende? Então o feminismo fala sobre o cuidado da mulher, porque quantas vidas seriam cuidadas melhor, e o aborto seria muito melhor feito, digamos assim, se fosse legalizado. E outra, tem relatos de mulheres que desistiram do aborto a partir do momento que foram no hospital e tiveram orientação de um profissional. Porque a pessoa se vê numa situação de que não tem o que fazer, porque muita gente fala a única solução é aborto, e não é assim, entendeu? Então, grande parte das pessoas podem sim mudar de ideia se tiver acompanhamento de um profissional e de um médico. Isso não vai acontecer se tiver tipo uma clínica clandestina, porque ninguém só quer o dinheiro da pessoa que vai abortar. Verdade. A Débora vai falar. Eu trabalho numa ONG que chama Brasil International for Life, que é lá dos Estados Unidos. Na verdade, ela começou lá, e acho que, se alguém que não sabe, lá nos Estados Unidos o aborto é legalizado. Em qualquer caso, se você quiser tirar a criança, você tira. E uma mulher, ela simplesmente porque ela não quis, ela fez 2 abortos seguidos. E como ela é legalizada, então não é crime você abortar uma criança. Ela fez diante da lei, com instrução médica, tudo de alta tecnologia. Só que agora ela não pode mais ter um filho, porque eles retiraram um pedaço do útero dela. E agora ela está casada e não tem como reverter nada, ou é barriga de aluguel, nem inseminação artificial tem como, porque não tem um útero para desenvolver a criança. E em outro caso, no próprio Estados Unidos, tem uma mulher que ela também abortou 2 vezes, só que agora o corpo dela rejeita a criança. Então, assim, você acha que essa seria a melhor opção para uma mulher, sendo que em um país totalmente desenvolvido, com toda a tecnologia possível para se fazer um aborto seguro, isso aconteceu? A legalização não vai assegurar que a vida da mulher ainda esteja intacta. A Inara vai comentar agora. O que eu vejo é que você não acha que isso é uma consequência de uma escolha dela? Exatamente, mas aí eu te pergunto, quando algo é legalizado, o número de pessoas querendo fazer aquilo aumenta, querendo ou não. Sandra vai falar agora. Mas a partir de que o aborto foi legalizado por lei, nesses Estados Unidos o número de doenças sexuais também aumentou. Né? A Inara vai falar agora. Responde. Eu vou fazer outra pergunta.
A Ana e Caroline vai falar. Às vezes as pessoas acabam abortando porque pensa assim no futuro. Ah, mas eu não vou ter aquele dinheiro para me cuidar do meu filho, eu mal tenho dinheiro, a condição de cuidar para me conviver. Olha onde que eu moro, onde que eu convivo, eu não tenho um emprego, sou desempregado, o governo não me ajuda. E essa questão de falar assim que a mulher, quando ela é engravida, ela recebe pouco para poder cuidar de um filho, porque a questão de comida para o bebê é custo caro. A prefeitura, o governo acaba não ajudando as mães e a pessoa acaba querendo abortar e aborta sem ter a segurança de abortar e acaba trazendo consequências para si mesmo, causando prejuízo para a sua saúde. Débora vai falar agora. Mas aí você concorda que se a pessoa não quer ter um filho, ela pode ter cuidados? Como, por exemplo, a camisinha ela é 99% segura. Juntando a camisinha com o método anticonceptivo, você pode evitar de você engravidar. É anticonceptivo? Eu acho que é. Mas como você disse, é 99, e tal. Você não tem aquela certeza daquele 1% que você pode engravidar. Então você pode se arrepender. Mas se você tiver, você tem que pensar bem na sua consciência do que aquilo pode fazer pra você. Se você vai se arrepender ou não. A Lara vai falar agora. Mas, Débora, vamos concordar que não é só o aborto que traz consequência para o organismo da mulher. Anticoncepcional também traz muita consequência. Às vezes pode trazer até um caso também de o útero rejeitar o bebê pelo fato de grande quantidade de anticoncepcional. Exatamente, mas aí isso vai ficar uma escolha da mulher, a par dela querer fazer uma relação sexual sabendo que pode ter consequências, tanto na parte dela engravidar, tanto na parte dela usar um método contraceptivo. Então, assim, a mulher nunca vai querer transar se não tiver um filho. A Inara vai falar. Mas se a consequência dela e decisão dela tomar o remédio, por que não pode ser a decisão dela fazer um aborto também? Tomar o remédio vai afetar a própria vida dela, mas ela abortar não vai fazer ela deixar de ser mãe, ela vai ser mãe de uma criança morta que ela mesma tirou a vida. A Lara vai falar. Mas vamos concordar que não é toda mulher que quer ser mãe. E como assim a escolha de tomar remédio, a escolha de um aborto, a discriminação do aborto é uma escolha dela também. Então a legalização do aborto vai fazer menos mulheres sofrerem por isso? Sim, porque ela vai ter um acompanhamento tanto médico, tanto emocional após o aborto. Então por que nos Estados Unidos, que é um país muito mais tecnológico desenvolvidamente do que o Brasil, aconteceu isso da mulher não poder ter um filho mais? Mas são casos Isolados. Casos que podem ser feitos novamente, como vários que eu conheço. Não quer dizer que são todas as mulheres que vai acontecer. Então a gente pode legalizar uma coisa que possui riscos. Tudo possui risco. Remédio possui risco. Tudo possui. Exatamente. Então é melhor você legalizar algo que você pode dizer que vai realmente tirar a vida de uma criança e prejudicar tanto a saúde da mulher, porque isso pode prejudicar ela futuramente, quanto no momento em que ela estiver fazendo o aborto, do que, sei lá, então esse é a melhor opção da vida, é o aborto. Não é uma melhor opção. A mulher não é um desejo dela o aborto. Mas da mesma forma não é um desejo dela ter um filho. E ela tem total espontânea verdade de ter a escolha de querer ou não. A Inara quer comentar. Por que não a opção da adoção? Exatamente. O que adianta a mulher ter um filho e quando ele nasce ela não tem uma condição de criar, tanto emocional, tanto financeira? Se ela não quer ter um filho, ela não precisa criá-lo. É só ela entregar para uma mas você não vê que a consequência depois da criança é praticamente a mesma coisa, ela tá abandonando. Exatamente, ela tá abandonando. É quase um aborto. Por lei, emocional. É um aborto. Por lei, a adoção é totalmente segura e totalmente legalizada. Mas você não... A Inara quer comentar aqui, por favor. O que eu vejo, Débora, é o seguinte, é que a população acha muito fácil e quer se livrar do peso de falar aborto é legalizado, porque é muito fácil, porque todos os dias mulheres fazem aborto, entendeu? Ser legalizado ou não está impedindo ninguém de abortar. Então, o que eu vejo é que pessoas como você que é contra e a sociedade no geral quer tirar das costas o peso de falar, ah não, no meu país não é legalizado. Mas não deixa, não impede de acontecer. E outra coisa, as instituições estão cheias de crianças que precisam de adoção. Aí é muito fácil. Você gera um filho e põe na instituição. Não é muito pior do que abortar? Porque você não vai pensar, pô, eu tive um filho e ele pode estar ou tendo uma vida muito boa agora ou pode estar na merda. A Anne vai comentar.
essa questão da adoção, realmente, o governo não ajuda totalmente com dando o dinheiro para adoções, para essas caridades. Então, vamos pensar assim, um pai adota, um casal adota uma criança, porém não tem aquela condição boa para dar para ele. Imagina quando essa criança crescer, quando estiver na fase da adolescência. Vamos imaginar se o adolescente pegar e se revoltar com a vida. Revoltar assim, não, minha mãe pegou e me doou, não me quis. É mais fácil talvez até acabar abortando para não trazer consequência, apesar que tem a forma da conversa, do diálogo, apesar que a criança fica muito machucada com isso quando descobre a questão de adoção. A Débora vai falar. Então eu posso falar que a gente pode legalizar o assassinato, já que, por exemplo, eu não quero o Ayrton na minha vida, então eu vou matar o Ayrton. Eu não quero o Ayrton mais na minha vida, é um direito meu. Eu não querer o Ayrton na minha vida, simplesmente porque eu acho que o Ayrton pode trazer consequências para mim que eu não quero lidar agora, por uma escolha que eu fiz. Então eu não quero o Ayrton, então nós vamos legalizar o assassinato para me matar o Ayrton e eu ficar de boas e não ir pra cadeia. A Inara vai comentar. Tem grande diferença entre o Ayrton e o gameta fecundado dentro do seu óvulo, dentro do seu útero. Entende? E o problema é que todo mundo o tempo todo fala sobre isso e compara uma pessoa que já é crescida, já é desenvolvida, com um feto que está dentro do útero. Então, vou dizer uma frase que algumas eu não sei se isso é original do feminismo, eu não sei, eu só escutei que um feto é um bolinho de células. E nós podemos parar para pensar que nós também somos um bolão de células. Então, o feto, ele é menos humano do que o Ayrton, sendo que o Ayrton já foi um feto? Sandro vai comentar. Qual que é a diferença da vida do Ayrton para um feto? Da vida de uma criança, sendo que o Ayrton já foi uma criança. Ele não tem uma vida Um social. gameta fecundado não é uma criança. Então é um animal. Vai, Lara. Gente, quando a criança... Pensa só, você é mãe, você não deseja ter um filho. Você não criou um vínculo com a criança. Tanto emocional, físico. Físico tem porque, né? Mas você não tem nenhum vínculo emocional. Mas o Ayrton, ele é uma pessoa que... de vida, tem vínculo social, mãe, pai. Então pensa só a diferença de uma coisa com a outra. Eu gostaria de colocar em ponto o seguinte. Ok, tudo bem, vamos legalizar o aborto. A mulher vai ficar livre por um tempo, ela não vai ter responsabilidade, ela não vai ter mais um filho, ela não vai ter o que se preocupar. Afinal, ela já está livre. E 2 pontos que eu gostaria de colocar. A legalização do aborto, primeiramente, ela vai servir para ser uma opção de urgência. No caso de uma menina de 15 anos, eu transei com alguém, tô grávida, não quero mais meu filho. Pronto, não vai ter mais o filho. Mas vocês já pararam para pensar na estabilidade emocional dela? Por exemplo, na ONG que eu trabalho, vários dados apontam uma mulher, como exemplo, ela ficou louca depois de 5 anos que ela abortou. Justamente pelo mesmo caso, ela engravidou, não queria o filho, ela tinha condições, ela não queria e ela simplesmente, assim, abortou. E já era legalizado e ela abortou, só que depois de alguns anos, isso começou a mexer no psicológico dela. Tanto que agora ela é considerada uma pessoa anormal, porque agora na casa dela ela tem um quarto de bebê. Ela tem um quarto de bebê, o nome do bebê que ela fala que ainda vai chegar é Felipe. Ela tem um quarto todo decorado, cheio de roupinha. Todos os dias ela compra uma roupa diferente, falando que ela um dia vai pedir desculpa pro filho dela. Então, assim, se o aborto, ele pode ser a melhor, entre aspas, opção no momento de urgência. Mas e pro futuro? Acho que ninguém pensa direito no futuro, como você pode nunca mais engravidar. E, assim, é isso. É isso. Mas não são todos os casos que acontecem que a mulher não pode no futuro. Sim, são casos isolados, tá? O problema é que todo coloca como se fosse Generaliza. todos os casos. Se são isolados, por que eles fazem parte de estatísticas estadunidenses? Você não acha, Débora, que é muito melhor uma mulher abortar e arcar com a consequência disso do que ela ter um filho e abandoná-lo? A Uber vai comentar. Grosseiramente falando, se ela tem idade para poder transar sem camisinha, ela tem o direito dela de escolher se ela vai querer aquele filho ou não. Se depois vai causar prejuízo emocional, é problema dela. Ela escolheu. Se ela tem cabeça para fazer essas coisas, ela tinha que pensar antes se ela quer o aborto ou não, mas é um direito dela. Mas aí eu paro e falo com você. Por isso que eu falei que o aborto seria usado numa situação de urgência. Eu me imagino,
Agora, se eu tivesse descobrido que eu tô grávida agora, o que você acha que passaria pela minha cabeça? Várias coisas. A primeira coisa, não, aborto é legalizado no Brasil, eu vou abortar. Eu não pensaria nem duas Não vezes. precisa nem ser legalizado, Mas Débora. você Não tinha precisa que ter, nem ser se legalizado. você tem consciência pra fazer isso, você tinha que ter, no mínimo, cabeça pra pensar. Eu quero abortar ou eu não quero? Mas não é porque aí- vai legalizar o aborto que você tem que engravidar, não quer E se vai seus abortar, pais se viram e você falam pra quiser. você assim, se você engravidar antes de você casar, eu vou te botar na rua. Qual você acha que seria a atitude dessa pessoa? Se eu ficar com meu filho, eu vou ir pra rua, vai ser pior pra mim e pro meu filho. Então é melhor eu abortar sem meus pais saberem do que eu ficar com isso. E um dia lá na frente, ela descobrir que ela vai ter causas emocionais ou então até no próprio corpo por causa do que ela fez. Mas aí vai da cabeça de cada um pensa de uma forma. Se você prefere tirar o seu filho e ficar na casa com seus pais, ou se você prefere ir embora e criar seu filho, é escolha sua. Mas na hora da pressão, ninguém pensa nisso. Eu te garanto isso porque Muita tem gente casos. pensa, porque não o meu pensa. caso foi esse. A Inara vai comentar. Justamente por isso, Débora, tem que legalizar. Por quê? Nessa situação de uma menina de 15 anos, que você ficar grávida, vai ser expulsa de casa, não seria muito melhor se ela tivesse um acompanhamento? Você não entende? Sim. Você acha que vai querer... É muito difícil. A pessoa geralmente não sabe que existe ONGs como a qual você sabe, você trabalha. Entendeu? Então não seria muito melhor que ela tivesse acompanhamento do governo, que ela não precisasse passar por todo o desgaste de ter que ou abortar o filho ou ter que ser expulsa de casa? Sim, plenamente. Concordo plenamente. Mas aí o aborto, ele seria uma coisa melhor para todos? Não. Só que quando fala legalização do aborto, parece que a mulher chega lá e aborta e pronto. Mas tem todo um acompanhamento, Débora. A mulher não chega e aborta, não. Tanto que eu, pelo menos, já vi reportagens falando que com a legalização diminuiu muito os números. Entendeu? Então o problema é que não vai mudar nada se legalizar ou não. Todo mundo continua fazendo. Na ONG que eu faço parte, a minha líder, ela mora lá em Chicago e ela tem contatos por todo os Estados Unidos, Miami, Washington, enfim. E a partir do momento que os Estados Unidos eles legalizaram o aborto, o número de morte de mulheres cresceu muito mais e mulheres com depressão e problemas de transtornos psicológicos cresceu muito mais. Então é melhor você legalizar o aborto e ter um país que o país ele vive um transtorno psicológico completo e que as mulheres mais morrem do que elas vivem. Mas são escolhas, ela não quis ter um filho. Agora, se ela tem depressão, se ela tem o que for depois, é uma escolha dela. E então não era melhor a gente tomar providências para que isso não acontecesse com as outras mulheres, para a gente se preocupar com outras pessoas a não ser nós mesmos? Mas Eu isso é acho como que se seria você melhor, na quisesse- verdade, ninguém interferir na vida de outra pessoa. Se você não quer ter o filho, você não vai ter o filho. Se você quer ter, você tenha. Eu acho que essa é o ponto-chave, na verdade. Ninguém precisa ficar brigando, querendo discutir se aborto é certo ou se é errado. Não é o meu corpo, não é a minha decisão, não é a minha vida. Então eu não vou opinar sobre isso. Nós vamos terminar o trabalho aqui porque o clima tá ficando muito bom. Não, então é isso. Nossa, E é isso. Ayrton!